A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu peço aos irmãos aí que estiverem chegando agora, as irmãs, que se inscrevam no canal e ativem os sininhos das notificações. Amém? A palavra que o Senhor me coloca ao meu coração hoje, diante deste deserto, se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, em diante. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste? Por que está triste teu rosto? Pois não está doente. Não é isto, senão tristeza do teu coração? Então temi muito e em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar de meu sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Irmãos, Neemias era um copeiro do rei, que servia o vinho ali para o rei, e ele tinha que tomar esse vinho antes, para que o rei pudesse ver que o vinho não estivesse ali envenenado. E se ele morresse, óbvio que o vinho estava envenenado e não envenenaria o rei. Porém, ele sempre fez essa tarefa com muita alegria, com muito temor, sempre sendo um ótimo servo, sendo sempre um bom servo, saindo de costas, de cabeça prostrada, e o rei sempre se agradava do comportamento de Neemias. Porém, Neemias, ele recebe uma notícia que veio de Hanani, né, um de seus irmãos, e que Jerusalém havia sido destruída, que estava em fogo, estava em chamas, e isso entristeceu muito Neemias, né? E o que acontece? Neemias, ele começou a se entristecer, ele se prostrou a Deus e orou, e pediu para que Deus o honrasse, a ponto de que ele fosse à terra de seus pais, à terra de sepulcro de seus pais. Então, no versículo 5 diz assim: disse o rei, versículo 4, e o rei disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, no deserto é sempre importante a gente orar. Muitas das vezes a gente se encontra ali feliz com alguma boa notícia, e a gente percebe que a gente vê Deus cuidando, Deus zelando, e aí você fala: olha, eu estou no caminho porque Deus está me ajudando. E de repente chega uma notícia, sabe? Os mensageiros, eles vêm, eles são mandados. O inimigo não vai cansar nunca de nos afrontar, o inimigo não vai cansar nunca de nos ameaçar. Então, de repente, você está feliz e o inimigo falou: ele não pode te tocar mais do que você está na presença do Senhor, irmão. Então, o que acontece? Ele vai mandar notícias, ele vai arrumar um jeito de te entristecer. Muitas vezes, com a notícia de que sua ex está melhor que você, por exemplo, ou que ela até está em um novo relacionamento, ou que, por exemplo, o emprego almejado não vai sair. Então sempre vai vir uma notícia para nos entristecer, isso diante do Senhor. Mas eu vejo aqui o rei Artaxerxes como um provedor naquele momento, como se fosse o Espírito Santo que nos tocasse ali naquele momento para nos fortalecer e nos dar alegria. Como o rei perguntou a Neemias o que ele queria que fizesse, o que acontece, meus irmãos? Ninguém tinha essa presteza, mas pelo rei ver a forma com que Neemias o atendia, pelo rei ver a forma que Neemias o tratava, pelo respeito, pelos anos de dedicação que Neemias tinha, o rei se sensibilizou com a fisionomia de Neemias, mesmo Neemias entrando de cabeça baixa perante ao rei. O rei sentiu. Eu costumo dizer que isso foi o toque do Espírito Santo no rei naquele momento, para que o rei se sensibilizasse com aquela situação de Neemias. E então, no versículo 5, ele respondeu ao rei, porque o rei perguntou a ele: o que você quer que eu faça? Então ele respondeu ao rei: se é de agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te, me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Irmãos,
um servo, ele era um servo temente, ele era um servo, tanto é que lá no versículo 2 ele falou assim, então eu temi muito em grande maneira, ele tinha muito temor ao rei, porque o rei Artaxerxes ele era um rei cruel, porém o rei ele sentiu em seu coração de mandar Neemias, que deixar Neemias ir, tanto é que ele responde, né, e disse mais ao rei, né, Neemias ele ainda se encheu de dizer mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, quer dizer, Deus, quando Neemias se humilha perante Deus em jejum e oração, Deus ele concede a Neemias muito mais do que ele pediu. Então muitas vezes a gente está no deserto pedindo a nossa restauração, muitas vezes a gente está no deserto pedindo a nossa reestruturação, e muitas vezes a gente até vê a margem diante a tempestade, e muitas vezes aí, irmãos, o inimigo ele tenta nos derrubar, entendeu? E o que acontece? O rei acabou dando mais para ele. Às vezes a gente recebe uma boa notícia, às vezes a gente tá feliz, fala, olha, o senhor tá cuidando. Igual eu no meio do meu deserto, eu fui curado de um edema, de uma perna que me perseguia há 13 anos. Isso me alegrou muito. Me alegrou muito, mas isso não foi bom aos olhos do inimigo. Então o inimigo se levantou, ele me trouxe algumas notícias, ao qual me entristeceu meu coração. Só que o meu Senhor, o meu Salvador Jesus, ele correu logo para me alegrar o meu coração, para me dar motivos para me alegrar. Por quê? Porque a gente entristecido, a gente acaba desagradando a Deus, porque a gente está feliz na graça e na presença de Deus em todos os momentos. Não é uma pessoa que vai deixar você feliz, não é algo que vai deixar você feliz, não é um emprego que vai deixar você feliz, e sim a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Então Neemias muito se encheu quando pediu, e o rei acabou dando muito mais a ele do que ele pediu. Então, aí no versículo 9 diz, então vinham os governadores da além do rio, dá-lhes e deles as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que acontece, irmãos? Ele acabou enviando muito mais do que Neemias pediu. Neemias pediu para ir sozinho. Olha, rei, eu quero ir lá porque eu quero reestruturar a cidade dos meus pais, então eu preciso de madeira. Então o rei, além de ter dado as cartas para que fosse concedido todo o material necessário, ainda mandou chefes da guarda e cavaleiros para proteger ele no meio do caminho e até mesmo ajudar na construção lá em Jerusalém. E aí o que acontece? Aí quando a gente chega aqui no versículo 4, né, de Neemias, no capítulo 4, perdão, de Neemias, no versículo 1, o título já até diz, olha, os inimigos pretendiam retardar a edificação dos muros. Então, quer dizer, o inimigo vai tentar destruir o que Deus está levantando à sua volta. O inimigo vai se levantar diante do que está acontecendo, diante do que Deus está programando. O que vai nos proteger? O que vai a nossa armadura espiritual, que está em Efésios lá, a gente está em Efésios 6, a gente pega as armaduras espirituais, é a nossa oração, é a nossa consagração, é o nosso jejum, é isso que vai nos proteger do que Deus está nos enviando. Não blasfemar, não murmurar, não ficar triste diante ao problema que está vindo. Aconteceu um problema, não chama aquele teu amigo não, olha amigo, eu tô com esse problema. Às vezes você tem um parceiro de oração, você fala, não conta pra ele não, fala, amigo, me ajuda em oração, mas desabafa com ela, você fala assim, mas é pra mim desabafar. Não desabafa não, irmão. Desabafa com Deus, senta lá no quarto, né, e fala, olha Deus, hoje tá complicado, hoje eu tô assim, hoje eu fui humilhado, então desabafa com Deus. O teu irmão, você só pede oração, vai orando com ele, e se o Espírito Santo tocar no teu irmão que tá orando por você e te dar uma palavra, amém, é vindo de Deus, mas não desabafa não. Muitas das vezes a gente está em alto mar e o sangue atrai somente tubarões, e a gente acaba mostrando exatamente a ferida onde está sangrando, para que o inimigo nos ataque ali, naquele ponto. Entendeu, irmãos? Então, no versículo 4 diz assim, sucedeu que ouvindo Sambalete, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Olha só, ele ardeu em ira, porque ele não queria que Neemias edificasse novamente Jerusalém.
E se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos dos judeus? Permite-lhes a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montes do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha, irmãos, às vezes a gente se encontra assim, a gente recebe uma palavra e a gente fala: olha, essa palavra eu vou me levantar, essa palavra eu vou me edificar. E o que acontece? De repente, vem um Tobias, né, e tenta nos denegrir. Deus, isso aí tá impossível, rapaz, esquece isso. Quem você acha que Deus vai se importar com você? Deus tem tanta coisa para se preocupar, a galáxia, o cosmos, sabe? Então o que acontece? As pessoas se iludem do tamanho do Deus que tem, e o inimigo, ele quer isso mesmo, que você blasfeme contra Deus, que você resmungue, que você murmure, que você fique pelos cantos, para você se afastar da presença de Deus. Para quê? Para que ele possa ter o domínio das coisas sobre você, para te envergonhar perante Deus. Por isso que ele levanta Tobias, por isso que ele levanta essas pessoas para nos denegrir, por isso que ele fala: às vezes você tem o seu relacionamento restaurado, e aí vem logo um e fala assim: isso não vai durar muito não, isso aí é só fogo de palha, vamos ver até quanto tempo dura. Então, irmãos, fiquem firmes, porque é assim mesmo. Muitas das vezes, até os próprios filhos da gente falam: pai, que é isso? Você tá doido? Aquilo lá não prestava para mim não, vivendo do passado. Mas por quê? Porque o inimigo ele nos cerca, ele nos rodeia. Então tudo que ele fizer para destruir o que Deus está construindo, ele vai começar destruindo por nós mesmos. Então não é que o inimigo é mais forte que Deus, muito pelo contrário. Deus, ele edifica, Deus, ele coloca, mas quem é a raposa muitas vezes de nossos muros é a gente mesmo. Nós mesmos somos a raposa que destrói os muros que Deus vem construindo. Então, segue o texto dizendo no versículo 4: ouve o nosso Deus, que somos desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte os edificadores. Então, irmãos, muitas das vezes eles vão sim nos humilhar, eles vão sim querer nos derrubar, eles vão sim querer nos calar. Mas fiquem firmes, irmãos, fiquem firmes. Neemias, ele conseguiu algo que nenhum servo tinha conseguido perante ao rei, o rei Artaxerxes, que era voltar à sua terra natal e ainda voltar com material e homens para edificar a cidade. Os inimigos vão se levantar diante da jornada no deserto, irmãos. Notícias ruins vão vir. Quantas e quantas notícias não vieram a Jó? Quando o inimigo começou a tocar na vida de Jó, chegou e falou: olha, seus filhos morreram, olha, seu gado morreu, olha, seus camelos morreram, olha, sua terra tem praga, olha, as pessoas se foram. Quantos foram os inimigos que se levantaram para dizer a Jó? E a única coisa que Jó fez foi rasgar as suas vestes, raspar a sua cabeça e sua barba e se jogar ao pó e dizer: nu vim do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Amém? Eu espero que essa palavra possa edificar a vida de vocês, meus irmãos. Foi a palavra que Deus colocou em meu coração esta tarde, a qual eu estava orando. Eu espero que possa te ajudar a te dar uma direção neste deserto. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode compartilhar, curte o canal aí. Vamos ajudar a edificar, restaurar a vida, restaurar famílias. E mais importante, a primeira restauração tem que acontecer dentro de nós mesmos. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vós.